Olá pessoal, sou Juliano, professor de matemática. Estou fazendo esse vídeo aí para ajudar vocês com as atividades aí de uma progressão parcial, os alunos do primeiro ano, referente a um conteúdo do nono ano do ensino fundamental. Então, vamos começar. Primeiro conteúdo aí é um teorema de Tales, tá? Nós vamos passar rapidamente, tá? Nada muito profundo, só para relembrar alguns conceitos para vocês conseguirem fazer. O teorema de Tales fala o seguinte: quando nós temos algumas retas paralelas cortadas por retas transversais, nós temos os pontos formados, né, por essas retas. E aí, quando nós pegamos os segmentos de retas formados, né, entre essas retas, a proporção entre esses segmentos de retas nos dão a mesma proporção, tá? Então, o mesmo valor é encontrado tanto de um lado, quando eu divido um segmento de reta pelo outro, quanto do outro lado. Então, ele estuda a proporção entre os segmentos de reta, tá? E isso aí depois vocês podem aprofundar mais sobre o que o teorema de Tales vem ensinando. Então, as letras minúsculas normalmente representam as retas e as maiúsculas representam os pontos. Então, as retas O, P e Q são paralelas. Uma forma de representar as retas paralelas você coloca a letra e barra, né, ou outra letra para representar que ela é paralela à outra. Então, O paralela a P e P paralela a Q. Então, consequentemente, O é paralela a Q. Então, elas são paralelas entre si. Beleza? E as retas S e T são transversais, que cortam as paralelas e formam os pontos de A até F. Então, quando eu pego o segmento de A até B e divido pelo segmento de B até C, ele vai me dar um valor, x. Se eu pego o segmento de D até E e divido pelo segmento de E até F, ele vai me dar o mesmo valor x. É isso que Tales conseguiu provar. Ou seja, que o mesmo valor que eu encontro de uma proporção AB sobre BC é o mesmo que eu encontro de DE sobre F. Então, isso é uma igualdade. Beleza? Como isso é uma igualdade, o que você consegue? Se aplicando isso, né, em alguns conceitos que a gente vê nas atividades de matemática. Quando eu não tenho um valor do segmento, e eu sei que isso aqui é uma igualdade, basta eu saber que eu não tenho, né? Então, se eu chamar esse valor aqui de BC de x, quando eu faço a multiplicação cruzada, né, que todos aí devem conhecer, eu vou achar essa minha incógnita aqui, que é o valor de x. Então, é isso que me pede aqui nessa atividade. Então, eu tenho o segmento de valor 7 sobre o segmento de valor x. É igual ao segmento de valor 5 sobre o segmento de valor 9. Isso aqui é uma igualdade. Então, 7 sobre x é igual a 5 sobre 9. Então, quando eu multiplico isso aqui cruzado, eu vou achar qual é o valor
de x. Beleza? Quando a gente aplica isso lá no triângulo, a gente vai entender da mesma forma. Não é só porque é um triângulo, porque eu estou fechando os pontos aqui, que eu tenho que entender diferente. Então, essa reta, então isso aqui está me falando, tá? MN, ou seja, essa reta MN, ela é paralela, tá vendo? A AC. Então, isso aqui, essa reta é paralela a AC. Então, está sendo afirmado aqui. Essa é a informação que está me passando. Então, se eu sei que é paralela, e eu sei que de A até B é uma reta transversal, e de B até C é outra reta transversal, eu posso afirmar que esse segmento BM sobre o segmento MA, BM sobre MA é igual ao segmento BN sobre NC. E isso aqui tem que me dar o mesmo valor de proporção. K, X, Y, qualquer letra que vocês quiserem nomear. Então aqui, se eu não tenho uma incógnita, basta multiplicar cruzado que vocês vão achar qual que é o valor do que eu não encontrei. Beleza? Nessa atividade, o que é me pedido? O perímetro do triângulo. O perímetro do triângulo é a soma dos lados do meu objeto. Então, antes de eu fazer a soma dos lados do meu objeto, primeiramente eu tenho que achar o valor de x. Quanto que vale x? Eu não sei o valor de x. Correto? Eu não sei o valor de x. Então, 4x sobre 2x é igual a 2x mais 10 sobre 2x menos 4. Porque ele está me falando que BC é paralelo a DE. Já está me dando a informação. Se isso aqui é paralelo a esse e eu tenho duas transversais, eu posso afirmar, ou eu posso aplicar o teorema de Tales. Encontrei o valor de x, então basta eu fazer a soma de 2x mais 4x mais 2x mais 10 mais 2x menos 4 mais 4x. Fiz a soma desses 5 elementos aqui, eu vou achar o valor do meu perímetro. Beleza? Aí nós vamos entrar no conceito de ângulos. Aqui nós vamos ver algumas teorias. Beleza? Então aqui é falado o seguinte: na figura abaixo, a medida do ângulo γ é igual a 50 graus. A reta U, paralela à reta T, é bissetriz do ângulo θ. Determina a medida dos ângulos delta e beta. O nome dessas letras gregas vocês não precisam decorar, tá bom? Isso aí, à medida que vocês forem usando, talvez vocês guardem, principalmente as que mais forem usadas. Isso aqui não é o mais importante. Então é o seguinte, o que ele me fala? Que γ vale 50. Então essa é a primeira informação que eu sei. Uma outra informação que eu preciso saber é quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, este ângulo aqui eu posso afirmar que é igual a este ângulo aqui. Então, esse ângulo é igual a este ângulo.
beleza? Isso aí, depois vocês podem recobrar aí os conceitos, tá? Mas isso aí é só para vocês relembrarem que isso é uma informação válida. Então, eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, os ângulos aqui são iguais. Aí, baseado nisso, ele me fala o seguinte, que a reta U corta o ângulo θ, que é esse ângulo todo aqui, ao meio, porque é bissetriz. Ou seja, a reta U é bissetriz do ângulo θ. Se ele corta o ângulo ao meio, ele está me afirmando que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, se aqui vale 50, esse pedaço do ângulo aqui vale 50. E aqui também, ó, meu 5 aqui não ficou legal não, mas é para vocês entenderem, vale 50. Beleza? Aí vem uma outra teoria dos triângulos. A soma... Então, antes dos triângulos, então é o seguinte, aqui eu tenho uma reta, ok? E eu sei que a soma dos ângulos de uma reta aqui vai me dar 180 graus. Então, se eu sei que eu tenho 100 graus aqui, ou seja, se 180 é o todo e eu tenho 100 aqui, quanto que vai valer beta? Tá fácil. Beleza? Então, já foi uma dica. Beleza. Aí o seguinte, foi uma informação aqui. Outra informação, os ângulos opostos pelo vértice, vértice é esse pontinho aqui. É esse ponto de encontro entre as retas. Então, os ângulos opostos pelos vértices, pelo vértice, os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Se são iguais, este ângulo é igual a este ângulo. Então, aqui vai valer quanto? Tá fácil. Aí vem uma outra teoria. Os ângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu sei o valor de beta, se eu sei o valor deste ângulo, basta eu descobrir o valor de delta. Então, tá vendo que assim, vocês podem descobrir de outras formas, existem outras formas, né? Aqui a gente tem várias informações aqui dentro, né? De retas paralelas cortadas por duas transversais, vocês podem gerar isso aqui e ver outras informações, né? Então, vocês podem brincar com a figura aqui de uma forma mais trabalhosa, menos trabalhosa. Então, relembrar os conceitos. O principal é vocês terem os conceitos na cabeça. Isso aí vocês vão usar basicamente no ensino médio. E com certeza, no segundo ano, a parte de trigonometria, vocês vão entrar mais a fundo nisso. Beleza? No primeiro ano vocês veem pouco a parte de geometria, trigonometria, mas no segundo ano do ensino médio, vocês já entram mais a fundo na parte de geometria, ok? Aí, vamos entrar em área. A área do quadrado é lado vezes lado.
A área do retângulo. Vocês podem falar lado vezes lado, lado vezes comprimento, lado vezes altura. Bom, o importante é vocês entenderem que calculam um lado vezes o outro, ok? No lado do quadrado é lado vezes lado. No retângulo não é lado vezes lado, porque um não é igual ao outro. Então é lado vezes altura, por exemplo, ok? Que um é diferente do outro. O que está pedindo aqui? A expressão algébrica da área ao todo dessa figura. Então eu tenho um quadrado aqui, então vocês vão calcular a área desse quadrado, que vai dar um valor. Depois vocês vão achar a área desse retângulo, deste outro retângulo e deste outro quadradinho. E aí vocês vão somar. Então, o primeiro quadrado mais os dois retângulos mais o outro quadradinho. E vamos ver se vocês vão conseguir associar isso a uma expressão que a gente usa muito em produtos notáveis, ok? Aqui também é uma área, então ele está pedindo, está falando de uma praça retangular, ok? Que possui 112 metros quadrados, onde o menor comprimento da praça possui X metros e que eles precisam isolar a passagem de pedestres, sabendo que o maior comprimento dessa praça possui 6 metros a mais que o de menor lado. Então, o menor lado mede X e o de maior lado mede 6 metros a mais do que o que mede X. Ok? O que ele te pede na letra A? Quantos metros de fita de isolamento serão gastos, no mínimo, nessa situação? É a primeira pergunta dele. E na segunda pergunta, caso haja necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres por essa praça, quantos metros de fita de isolamento serão gastos, no mínimo, para contorná-lo? Então, eu sei que a praça ao todo tem 112 metros quadrados. Ele fala que o meu lado menor mede X e o meu lado maior X mais 6. O que vocês sabem? Que a área é igual o comprimento vezes a altura ou largura, ok? Então, fazendo essa multiplicação é igual a isso. Esquecem esse metro quadrado aqui, vocês vão pegar só o número. Quando vocês fizerem isso, quem que vocês vão achar? O valor de X. Achando o valor de X, vocês vão achar o valor da largura e o valor do comprimento. E aí vocês vão conseguir responder a letra A e a letra B. Outra questão, fala da bandeira da Finlândia, que tem uma área total de 198 metros. Qual é a medida da área achurada? O que é a área achurada? Essa área azulzinha toda aqui. Então, qual que é o cuidado que vocês têm que ter? Que eu marquei aqui de vermelho. Esse miolozinho aqui. Porque é o seguinte, vocês podem pegar a medida da bandeira toda
Vão calcular a área da medida da bandeira toda e vão achar o valor de x. Então, quanto que vale x? Primeira pergunta. X vale quanto? Ponto. E aí vocês sabem que a largura dessa parte achurada é x. Tanto aqui quanto aqui. Vale x. Qual que é a largura da bandeira? 3x mais 2. Então, achando x, você acha a largura. Qual que é o comprimento? 5x mais 3. Achando x, vocês acham o comprimento. Então, x vezes essa largura, vocês acham essa parte achurada. X vezes a largura, ou altura, vocês acham essa parte achurada. Aí vocês vão achar, somando essas duas áreas, vocês vão achar a parte achurada? Sim, vão achar. Só que vocês vão estar calculando duas vezes essa área aqui. Vocês vão calcular uma vez aqui e outra vez aqui. Tanto na hora de comprimento quanto na hora da altura. Então, vocês têm que subtrair uma vez isso aqui. Lembrem-se disso. Ok? Porque na hora de subtrair, na hora de fazer essa soma, vai estar calculando uma vez a mais esse miolo. Então, vocês vão somar as duas áreas. Depois, vocês têm que calcular o x vezes x aqui e subtrair do total que vocês acharam. Que aí vocês vão achar o valor correto. Depois nós temos uma questão aí de função de primeiro grau. Isso aqui, gente, é o que a gente mais vê sem saber que a gente está trabalhando com isso. Então, opção A, de um estacionamento. A gente paga um valor fixo de R$4 mais R$2 por hora. E a opção B é R$4 por hora. A função do primeiro grau ela é do tipo AX mais B. O B sempre é a parte fixa ou constante. Beleza? Fixo ou constante. Ou constante. E esse A aqui é variável, né? Vamos dizer assim. Então vai depender do x, a gente chama ele de constante angular. Constante angular. Então, quem que é fixo aqui? Aqui ele já está me falando. Na opção A, eu tenho R$4 fixos. Então, na opção A, o meu B é R$4. E quem é o meu A? É o R$2. Quem é o meu X? É a quantidade de horas. Beleza? Se eu fiquei 1 hora, eu vou pagar R$2 mais R$4 do fixo. Se eu fiquei 2 horas, vai ser R$2 vezes, vai ser 2 horas vezes R$2 mais R$4 fixo. Se for na opção B, não existe o B. O B aqui é zerado. Eu não tenho a parte fixa. É só R$4 vezes a quantidade de horas. Ok? Aí vem algumas perguntas, que aí vocês precisam prestar atenção. Então,
A função que relaciona f de x em reais pode ser pago pelo cliente cliente o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado neste estabelecimento é definido por f de x igual, tá fácil. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou polinomial do primeiro grau, sendo a igual a, tá fácil, b igual a, mais fácil ainda. Opção A, hein? Presta atenção. Nesse caso, a função f é estritamente, aqui, se ela é crescente ou decrescente. Vocês podem voltar lá no material de consulta para saber quando que uma função do primeiro grau é crescente ou decrescente. Pois A é maior ou menor que zero. E seu domínio é o conjunto dos números reais, por exemplo. Beleza? Na opção B, a função g relaciona o valor g de x em reais a ser pago pelo cliente. É definida por g de x igual a, tá fácil. A função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo a igual a, tá fácil. E b igual a, mais fácil ainda. Nesse caso, a função g é estritamente crescente ou decrescente, pois a é maior ou menor que zero, e seu domínio é o conjunto dos números reais ou não, por exemplo. Além disso, a lei de formação da função g é uma função do tipo que, né, é afim, identidade, é linear. Então, aí vocês vão recobrar um pouquinho o conhecimento aí. Pois b é maior que zero, menor que zero, é igual a zero. Né? Na opção B, quanto que vale o b? Né, da função lá. Tá fácil. Aí, aqui na letra C, ele pede para vocês montarem o gráfico de acordo com as opções A e opção B. Então, na opção A, a minha função é 2x mais 4. Na opção B é 4x. Então, eu substituo o valor de x por zero, ok? Então, aqui é o valor de x. Então, vou substituir 0 no valor de quem? De x. De x aonde? No valor da função. Então, 2 vezes 0 é 0. Mais 4 é igual a 4. Aqui eu vou ter o meu ponto, que é formado por x e y, ou x e f de x. Então, é 0, que é o valor de x, e y, que é o valor de 4. A mesma coisa para a opção B, que é o g de x. Então, eu tenho 0 no valor de x, e 4 vezes 0 é 0, e eu tenho 0 no valor de y. Vocês vão fazer a mesma coisa para os demais números. Pegar esse número, substituir no valor de x da função e achar qual que é o valor de y. Beleza? Vamos fazer isso. A mesma coisa para os demais números. Aí depois nós temos uma questão que é do segundo grau. Então ele me dá uma função aqui do tipo de segundo grau, menos x2 mais 6x menos 5. E ele pede para preencher, substituir os valores, né, de x aqui na função. Então, quando x for menos 1, quando x for menos 1 na função, quanto que dá o meu y? Então, quando eu substituo menos 1 aqui, menos 1, menos 1 elevado ao quadrado, mais 6, que multiplica menos 1, menos 5. E aí, quando eu fizer
essa continha aqui, eu vou achar um valor. E vou achar esse ponto, que é formado por menos 1 do y, do x, e o valor de y, ok? Se não me engane, é menos 12. Ok? Vocês vão fazer isso para quando x for 0, menos 1, 2, 3, até quando x for 7. Achou esses valores, então vocês vão ter aqui o f de menos 1, f de 0. Então, isso que vocês vão fazer aqui, vocês vão dar o valor, é a mesma coisa. O x igual a menos 1 é a mesma coisa que f de menos 1 é igual a, por exemplo, aqui, menos 12. Então, quando o x for menos 1, eu vou ter menos 12. E aí depois eu vou montar o gráfico, ou seja, eu vou marcar os pontos no gráfico e vou montar. Eu marquei os pontos aqui, alguns pontos, para vocês entenderem, algumas informações aí que talvez vocês vão precisar. O valor de delta, que é B2 menos 4AC. As raízes, para vocês acharem, que é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O valor dos vértices, caso vocês queiram encontrar o valor do vértice da parábola. X do vértice é menos B sobre 2A, o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Então, achei meu primeiro ponto, um segundo ponto, um terceiro, o vértice, um quarto ponto, quinto ponto, um sexto ponto. Então, se eu pegar e desenhar a minha parábola vai ficar aproximadamente isso, tá, gente? A parábola vai ficar um desenho. É óbvio que no caderno vocês vão fazer algo bem melhor do que isso. Então, vocês vão desenhar e vai ficar um desenho próximo disso aqui. E aí depois ele vai fazer algumas perguntas. Quais são os coeficientes A, B e C? Como o valor de C é igual a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0i. Por que 0i? Porque quando eu coloco o valor de 0 no x, eu estou zerando isso aqui. Então, quanto que vale o c? Nesse caso aqui, menos 5. Aqui vai ser na coordenada 0, que eu já até falei, né? Que é simétrico ao ponto de coordenadas. O que é o simétrico? Então, pense no seguinte. Então, 0 e menos 5 está aqui. Imagina a simetria. Se eu fizer um corte aqui no meio, pelo meu vértice, qual que é o ponto simétrico, ou seja, espelhado, que eu tenho aqui? Pensa sempre num espelho. Eu fiz uma reta no meu eixo de simetria, ou seja, baseado no ponto do vértice, né? E que ponto que eu tenho no espelho? Baseado nesse ponto aqui. Qual é o valor de delta? Como delta é maior, menor, igual a 0, quantas raízes que existem? Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Quais são as coordenadas do vértice da parábola, gráfico dessa função? Como A
é maior, menor, igual a zero. A concavidade da parábola desse gráfico, do gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo. Então aqui tem algumas colinhas para vocês se ajudarem aí, beleza? Espero que isso aí tenha contribuído aí para vocês bastante aí no que vocês precisam, beleza? No mais é estudar aí bastante para vocês conseguirem o objetivo de vocês, tá bom? Boa sorte e até mais.